Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então responder uma questão de direito penal para o TJ de São Paulo, Banca Vunesp. Questão essa que a gente vai colocar aí no quadro, vamos lá. Dizia assim, imagine que um perito nomeado pelo juiz em processo judicial, mediante suborno, produza um laudo falso para favorecer uma determinada parte, praticando a conduta quem configura então o crime do artigo 342. Ocorre que, arrependido e antes de proferida a sentença, no mesmo processo, o perito retrata-se, corrigindo então a falsidade. De acordo com o texto literal do artigo 342, parágrafo 2º do CP, como consequência jurídica da retratação, ele está pedindo então o que resulta a essa retratação estabelecida no 342, parágrafo 2º. Então resulta, letra A, o perito fica isento de pena criminal, mas deverá indenizar o prejudicado pela falsidade que cometeu. Letra B, o perito fica isento de pena criminal, mas deverá devolver os honorários recebidos em dobro. Letra C, o fato deixa de ser punível. Letra D, o perito, se condenado pelo crime de falsa perícia, terá a pena reduzida de 1/3 a 2/3. E letra E, o perito fica impedido por 5 anos de prestar tal serviço. Então, Priscila, o que falava, né? O que queria essa questão? Mais uma vez, curiosamente, a banca exigiu do candidato a leitura do tipo penal. Lembrando que quando a gente fala, então, algumas coisas para a gente relembrar, ele já descreve, então, além de saber o que estava descrito no tipo penal, o aluno tinha, né, o estudante e o concurseiro tinha que ter sabido que estava descrito no 342, parágrafo 2º. E se você pegar esse artigo, você vai bem ver que todas as vezes que o perito, o intérprete ou a testemunha, elas se retratarem naquele processo que elas falsearam a verdade, antes do juiz sentenciar, eles não terão punição. E aí, para nós, o problema já trazia aqui, ó, que o fato deixa de ser punível. Então, a letra correta, que era e que foi o gabarito, era de que se este perito, então vamos aqui fazer uma situação fática, ele mentiu, então ele mente lá no processo, e aqui ele omitiu porque ele fez um laudo que não condizia com a verdade, ele vai ser processado no outro processo. Toma muito cuidado que alguns alunos pensam assim, ele não tem que se retratar no processo em que ele está sendo então processado. Ele vai ter que se retratar lá onde ele mentiu, tal como estava descrito aqui no problema, tá? Priscila, então, quando ele fala do 342, a letra C já traz para nós essa questão da resposta. Mas o que eu tenho que tomar cuidado? Priscila, ele fica isento de pena, mas deverá indenizar o prejudicado pela falsidade que cometeu. Para nós aqui, isso não é figura criminosa estampada no 342, parágrafo 2º, tá? Só para que vocês saibam que toda vez que alguém comete ou traz algum prejuízo para alguém, que onde quer que seja, ele é obrigado a reparar mesmo. Só que o problema aqui, estava perguntando o que estava descrito exatamente no artigo 342, parágrafo 2º. Então, o artigo 342, parágrafo 2º, ele não fala de indenização pelo que ele pretensamente cometeu ou trouxe de prejuízo para o sujeito. Então, nesse caso, o que vai acontecer, professora? Eu até posso indenizar, mas não era o que estava sendo cobrado aqui para vocês como forma de gabaritar. Ele perguntava a letra da lei, e a letra da lei traz que ele deixará aí de ser punível, tá? Só para a gente fechar, aí ele também aqui não tem causa de diminuição, porque o aluno poderia até, de alguma forma, confundir com o peculato, que há lá uma diminuição no peculato culposo, e essa questão dele ficar impedido nada tem a ver com a figura do artigo 342, parágrafo 2º, que é taxativo em dizer que se ele fizer isso antes da sentença, ele ficará sem punição. Só para fechar, tomar cuidado, porque a Vunesp também pede isso e pediu isso em outra oportunidade, que pergunta se ele se retratar posteriormente. Daí ele não tem esse benefício ou esse instituto colocado no 342, parágrafo 2º, tá bom? Então, espero que vocês tenham gabaritado. Tudo de bom e até a próxima.